Penúltimo bloco, temos 1 minuto para cada convidado e depois veremos quanto nos restará no bloco final para esta resposta à pergunta que deixei antes do intervalo. O que vem aí? A nomeação do sucessor, aquele que vai preencher a vaga, por Dilma Rousseff. Ela pode fazê-lo desde que ele se aposente, a partir da aposentadoria dele a qualquer momento. Mas há variáveis. Ela não está impedida de fazê-lo em ano eleitoral, mas não vai ter congresso para fazer sabatina. Por quê? É Copa do Mundo, depois eleições. Quero ver quórum para juntar o Congresso Nacional para sabatinar o novo ministro do Supremo. Ficaria tudo para depois de outubro. E se Dilma perde a eleição? Quem ela nomeia? Bom, são candidatos à vaga, pelo que se especula, José Eduardo Cardoso, que é o ministro da Justiça, e Luiz Inácio Adams, que é o advogado-geral da União, que parece que tem dificuldades. Já houve uma vez de estar na hora de entrar e acabou levando um chega para lá. Carrion. Houve denúncias com relação a Luiz Eduardo Adams que podem dificultar a indicação dele como ministro do Supremo. É um debate possível, né? Se a presidenta Dilma Rousseff, nas imediações de novas eleições presidenciais, indicará ou não o novo membro para o Supremo Tribunal Federal. Ainda mais que há todo esse protocolo de apreciação do nome pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário do Senado Federal. Agora, o que me parece é que, independentemente dos nomes, e sem me estender muito, é que nós temos que pensar também o mecanismo de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Num sistema presidencial como o nosso, é até razoável a modalidade que tenhamos adotado. Indicação presidencial, referendo por parte do Senado. Mas talvez possa se ensaiar uma nova perspectiva, né? Ao estilo das Cortes Constitucionais Europeias, que determinadas instituições apresentam nomes distintos, né, ao exame da própria corte. Não, ao exame do legislativo, mas por iniciativa de outras agremiações, não necessariamente do presidente. O modelo atual adotado no Brasil é razoável, mas poderá eventualmente ser melhorado. Mas não para esse procedimento de agora, com certeza não. Não agora. Renato. Acho dificilmente a presidente vai nomear um ministro nesta situação. Com a saída inesperada, ao que tudo indica, né, tudo que foi divulgado, inesperada para o Executivo, para o Legislativo, para os próprios pares da Corte. Há essa questão de prazos, esse protocolo, como o Carrion mencionou, e uma conjuntura política desfavorável, né, para ela nomear. Eu creio que nesta situação, um eventual ministro nomeado, ele poderia, assim, forçando talvez um pouco os termos, entrar com um déficit de legitimidade, porque ele entraria no calor de uma disputa política, e isso obviamente seria prejudicial. E certamente o governo pretende ter um Supremo mais confortável, né, no próximo período, apostando na sua reeleição, e consequentemente deverá tratar isto com mais cuidado, com mais detalhe, né? A OAB acompanha esse processo com interesse, fica examinando nomes possíveis, mesmo não existindo o mecanismo da indicação, a OAB costuma influenciar, depois acompanhar no Senado. Como é que a OAB se posiciona? A OAB no seu Conselho Federal aí, não diria influenciar, ela acompanha, né, digamos, dentro de uma visão institucional, como lhe compete, para que sejam observadas as regras constitucionais das condutas ilibadas, de notório saber, e eventualmente, né, digamos assim, se a juízo e a critério do Conselho Federal da Ordem as indicações ou apresentações não suprirem, evidentemente que pode-se pensar, digamos assim, não propriamente medidas judiciais, porque há a sabatina do Senado, não pode se confundir as instâncias, mas aí sim, uma influência até em nível de popular, que hoje tem acesso à opinião pública, nós sabemos, está nas ruas e está pesando muito.
Então a OAB se acompanhará. faz presente, sem dúvida. Uma informação de bastidores, portanto, no nível da especulação, que Lewandowski já estava avisado. O plenário tinha um sinal. Na última quarta-feira, ele anunciou que iria redistribuir o processo do mensalão. Mas o Lewandowski estaria avisado por uma providência interessante. O chefe do cerimonial do Supremo teria sido avisado e teria entrado em contato com o gabinete de Lewandowski, preparando a posse. Para discutir a posse, e teria então... Mas isso há uma semana ou 10 dias. E teria então havido... Mas como preparando a posse? O homem tem mandato ainda, e o mandato presidencial ia até mais adiante, né? Mas, enfim, a surpresa não teria sido, pelo menos, ao sucessor. O sucessor já sabia e deveria estar esperando. Eu acho que, primeiro, nós precisamos dessa reforma no sistema de indicações do Supremo. Mas eu penso que o elemento principal aqui é, primeiro, a presidente tem o dever de nomear alguém que tenha representatividade, como disse o Renato, que tenha essa legitimidade, porque isso fortalece o Supremo Tribunal Federal, isso fortalece a democracia no Brasil. Então temos que apostar nisso. Outra coisa importante, o papel do Senado tem que ser um papel mais incisivo, no sentido de fazer uma real sabatina, e isso nós estamos muito longe de ver acontecer no Brasil. Realmente as sabatinas no Senado têm sido muito formais ou com perguntas que os ministros efetivamente não podem responder, perguntas de casos concretos que se colocam. Então isso é preocupante. Nós precisamos justamente reforçar o sistema e reforçar a legitimidade do Supremo pelo papel que o Supremo ocupa hoje na democracia brasileira. Vamos ao intervalo e voltamos para a despedida deste Conversas Cruzadas. Na sequência teremos Túlio Milman e Mãos e Mentes.